Olá, peregrino que chegou ao podcast Conversa com o Meu Pastor. Meu nome é Hirata Abe, sou cientista social e converso com o meu pastor, o Dr. Anderson Clayton Pires, que fala direto de Goiânia. Falamos de maneira informal sobre assuntos do cotidiano, sociedade e da fé cristã. Acreditamos que a fé cristã pode curar as pessoas que estão imersas em processos adoecedores e que precisam ser diagnosticadas. Afinal de contas, o que nos adoece e como a fé cristã pode nos curar? A conversa é sempre boa, os temas são totalmente relevantes. Venha então para mais um episódio e que comece a cura. Olá, peregrino, você chegou ao episódio número 9 do podcast Conversa com meu pastor, comigo Hirata Abe, que falo com meu pastor, Dr. Anderson Clayton Pires, direto de Goiânia. Gravamos essa conversa no dia 4 de maio de 2024 e falamos sobre o conceito de verdade, que é um dos valores que compõe o tripé do conceito de conversão. Pastor Anderson explora e reflete sobre a falta de verdade nos púlpitos das igrejas e como isso tem adoecido as pessoas em seu sistema de crenças. Lembrando que o pastor Anderson tem estudado o fenômeno evangélico no Brasil há mais de 30 anos, além de já ter pertencido a essa tradição, assim como eu. Esse podcast é para quem tem ouvidos para ouvir o que tem sido proposto. Se estiver sendo tocado em seu sistema de crenças e quiser conversar sobre isso, escreva-nos no e-mail conversa.comeupastor@gmail.com, repetindo, conversa.comeupastor@gmail.com. Sim, nós gostamos de e-mails. Então, que comece ou continue a cura. Então a gente vive essa mentira, né? Eu diria, essa prática da mentira, né? O que é uma prática que, infelizmente, é uma prática que parece que sempre teve circulando no mundo desde que o mundo é mundo. Essa realidade que não tem, essa realidade não, essa afirmação feita acerca de si que não pode ser convalidada, conferida na realidade. Você diz o que diz sobre si, sim. Então agora eu vou buscar confirmar isso na realidade. É possível? Não. Então, o que você está me dizendo não representa a verdade, mas representa a mentira. Olha bem, a relação entre mentira e morte, no Antigo Testamento, sobretudo na grande literatura sapiencial, que compreende de Jó até Lamentações, Provérbios, Lamentações, Salmos, é uma literatura que está sempre correlacionando, né? Verdade e vida, mentira e morte. Caramba. Então, quem caminha na verdade, caminha para a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pois é. Então, Jesus, validando uma tese, uma premissa da literatura sapiencial. Eu vi. Onde a verdade e vida são um binômio que se autovalida. Porque quem caminha na verdade não tem o peso da condenação sobre si. Então, não há uma condenação, não há um veto de condenação. Por quê? Porque ele não está sob a ameaça da mentira. Uhum. Ao contrário de quem vive na mentira. Está sob a ameaça da verdade. De ser desvelado a verdade e ele ser condenado por isso. Não é isso que faz lá nos grandes, lá nos altos, né, lá nos júris, né, nos plenários, se julgar, seja um julgamento político ou um julgamento jurídico, é isso aí, olha, nós queremos saber, o cara está falando uma porção de coisa, queremos saber se isso é verdade. Se ele mentir, ele vai preso.
E aí a verdade, ela representa, então, um ato de condenação contra ele. Por quê? Porque a verdade vai revelar o que ele escondeu. A mentira é isso, a mentira esconde. Ela vive no escuro. E isso tudo aí é uma coisa complicada, porque, do ponto de vista da ética, a gente não faz esse olhar crítico para o nosso cotidiano, para a nossa inserção no cotidiano, né? A nossa vida no cotidiano. Porque se a gente levasse isso a sério, olha o apóstolo Paulo: vede prudentemente como vocês vivem. Vede prudentemente como andais, como vocês vivem. Olha ele fazendo um olhar crítico, lançando um olhar crítico. Não como nestos. O que é o nesto? É o que faz uso da mentira para auferir algum benefício e para se safar da condenação e da morte. Ao contrário, o sábio não. É o que caminha na verdade, porque sabe que o destino de quem caminha na verdade é sempre o triunfo da vida. Sim. Então, o Paulo, ele assimila isso aí. Ele diz: agir como cristão, a vida do cristão é uma vida que tem que ser pautada pelos trilhos da verdade. Não tem como ser diferente. Engraçado que o pastor falou no podcast que esse conceito veio dos gregos, né? Até Jesus foi influenciado por esse conceito da verdade. Esse conceito, na verdade, é um conceito que tem um equivalente no hebraico, emet. Emet é um conceito que tem 3 palavrinhas: o aleph, o mel e o final emet, dalet, né? Sim. O emet, na verdade é o tal, que é a última letra do alfabeto. Então, é uma palavra formada por 3 letras do alfabeto hebraico, né? Emet, o nome, a expressão. Então, ele é o equivalente do aletheia no grego, né? Só que o aletheia é um conceito que vem do grego clássico, né? Ele vem lá do Aristóteles. Então, ele é um grego mais afinado. Lá no grego clássico, ele tem um sentido, eu diria, um sentido mais filosófico, né? Não tem um sentido, eu diria, que possa ser compreendido a nível de vida cotidiana, de existir cotidiano. Não tem esse sentido, não, sabe? Lá o sentido não é fenomenológico, não é cotidiano, não é ético. E, portanto, em Jesus, não, o sentido é outro. Aliás, nós temos vários sentidos, né? Por exemplo, quando Jesus dizia sua verdade, né? Então, é um sentido diferenciado, distinto aí. A verdade, porque havia dúvida se, de fato, Jesus é aquele que conduzia o ser humano a Deus. Sim. Então ele diz: sim, eu sou essa verdade. Por isso ele se apresenta no singular: eu sou o caminho da verdade. O caminho da verdade que leva à vida. Essa seria a tradução daquele versículo 6 do capítulo 14 lá de João, né? Eu já usei essa versão, muitas vezes eu já usei ela. Eu traduzi, quando eu morei nos Estados Unidos, eu fiz essa tradução, eu sempre usei ela, porque eu acho ela uma tradução mais representativa, mais fiel, né? Porque a verdade ali não é uma proposição. Jesus não se apresenta como o logos proposicional. Não, ele se apresenta como o logos que se encarna nos processos da vida cotidiana. Portanto, quem caminha nele participa da forma como ele encara a vida, uma forma autêntica. Ele não cria atalhos, ele não cria facilidades, ele não mente para tirar benefícios da mentira. Quer dizer, ele sempre aponta o caminho da verdade, que é o caminho que mostra que quem está na verdade mantém uma relação de fidelidade com Deus. Andar na verdade significa manter um compromisso de fidelidade a Deus, ou um compromisso, uma aliança de fidelidade a Deus. Esse é o sentido. Agora, quando Paulo fala do conceito de verdade, aí ele já fala no sentido mais ético, no sentido mais moral, né? Portanto, ali ele usa 3 conceitos: a bondade, a justiça e a verdade. São conceitos
tem uma representação no existir cotidiano, sobretudo do ponto de vista da moralidade, né? Da moralidade social, da moralidade individual. Então, o que você é fora do holofote, você tem que ser do holofote da sociedade, quer dizer, na sua individualidade, você tem que ser fora da sua individualidade. Então as pessoas têm que perceber que você, as suas convicções, elas aparecem em todos os lugares, o seu modo de defender certos valores aparece em todos os lugares. Então aí não é uma relação de descontinuidade. Portanto, você, quando age dessa forma, existe uma relação de coerência entre valores e crenças e modo de existir, né? E o pastor, desde o primeiro episódio, a gente tem falado sobre isso. Isso é o caminho da saúde, isso é o modo de vida que gera, que cura, saúde, que vai curando a gente, pastor. Exatamente, porque o tempo todo... Ira, deixa eu te falar um negócio. Essa geração de evangélicos que está aí, geração de evangélicos muito ferida mesmo, machucada. É uma geração que fica pedindo o tempo todo para Deus curar ela. Cura, Senhor, cura a nossa vida, cura a nossa alma. O tempo todo ela está fazendo esse tipo de reclamação, essa reivindicação. Deus cura essa geração, sara a nossa terra. Desde 80, década de 80, 70, 80 do século passado, do século XX, quando surgem os movimentos que vão passar a representar o movimento neo no mundo inteiro, fica claro que é uma geração que vem agora com outra tônica. Não é a tônica de pregar o Evangelho do Reino, mas é uma tônica de pedir para que Deus venha, não pela via da mediação cristológica, sarar essa nação. Ó, vem, Senhor, sara a nossa terra. Ouça, Pai. Cadê Jesus Cristo aí? A gente pode recitar essa música de ponta a ponta, não vai parecer a cristologia da cura. Sim. E o Novo Testamento, a única forma de se apresentar a cura é pela via cristológica. Esse é o Cordeiro que cura o mundo, que redime o mundo, que traz salvação para o mundo. Então não tem cura e salvação fora do Cordeiro de Deus. Eles praticamente descartaram o Cristo desse processo. E agora trabalha com Deus como se Deus fosse separado de Cristo, portanto, tivesse a autonomia para atuar no mundo agora sem a participação direta de Cristo, mediada pela pregação do poder do Evangelho, que é a salvação para todo aquele que crê. Então houve uma distorção nisso aí. Dizer que todo mundo está condenado para o inferno, obviamente não é isso aí. Deus é que é juiz, ele é que sabe. Existe intenção, boa intenção. Agora, nós temos uma geração que está dentro da igreja, tem uma geração de gente doente da alma. O problema é que eu estava... Desde que eu conheci o pastor, uma coisa que me sempre salta assim, porque eu já falei uma vez, pastor, vou repetir. Eu gosto muito quando o pastor, quando pregava, as suas introduções, para mim, era a melhor parte da pregação, porque o pastor fazia leitura da sociedade, fazia leitura de uma doença, falava o que era diagnóstico, e aí o pastor vinha com a fé cristã. Pastor, isso não existe na igreja evangélica, isso não existe. Porque daí, quando a gente sabe o que está doente na gente, a gente sabe o que precisa fazer, a gente precisa de cura. É isso aí. Isso aí, Guilherme. Então, eu estou vendo as músicas evangélicas, eu estou prestando muito bem atenção. Eu não sou bobinho. Eu estou entendendo o que esse pessoal está fazendo, o que eles estão comunicando, e onde é que eles querem chegar com isso. O movimento gospel se tornou um cristianismo separado.
É o cristianismo gospel, separado do cristianismo histórico. É um movimento à parte, um movimento que segue na história um movimento à parte, algo insustentável. Ele se sustenta por si, entendeu? Por quê? Porque é uma geração que dá um amparo para isso. Uma geração de gente ferida, doente da mente, da alma. Você entende? Eles vão lá para a igreja e não escutam uma pregação que tem um poder terapêutico. Não confronta as feridas e as doenças que estão escondidas ali na alma deles. Eles sabem que existem, mas eles estão escondendo, porque eles não têm coragem de falar, porque não tem confiança em ninguém. Eu vou falar aqui para quê? Para todo mundo zombar de mim? Sim. Eu vou abrir meu coração e minha vida cheia de doença. Um pastor que não tem competência, ele não vai resolver, ainda minha vida vai se abrir para todo mundo. Daqui a pouco eu não posso nem mais ficar na igreja. Quer dizer, então é uma situação complicada. Aí o que ele faz? Ele vai para a expressão epifânica. Ele busca isso, ele quer uma experiência de encontro real com o poder de Deus nas músicas, nos shows de música. Para ver se dizendo, são músicas que exaltam essa dimensão epifânica da cura de Deus. A cura vai acontecer aqui. Garante que Deus vai te curar. Aquela crença da mulher que tinha 20 anos de quê? 20 anos de... Se eu pelo menos encostar nele, eu serei curada. Exatamente. Isso aí é boa analogia, essa sua. É isso aí, mas veja bem, ali ainda havia um viés cristológico de cura. Ela quis se curar, mas ela procurou Jesus. Hoje não. Hoje se fala pouco de Jesus nas músicas. Sim. E Jesus, no Cristo, se fala muito pouco dele nas músicas. Eu sei que você é professor, você é da área, você é um músico especialista, você é um cara que entende música. Eu sou um Zé Mané perto de você, mas eu vou te dizer uma coisa, as letras que eu observo, olha, todas elas instituíram Cristo como o Messias que traz a salvação e a cura. Porque a presença do reino não viria com Cristo se não tivesse a importância de tocar em vidas doentes, almas doentes, em pessoas doentes. Deixa eu te falar, a questão não é curar corpos doentes, é curar pessoas doentes. O que nós temos no mundo da igreja evangélica não são corpos doentes, e nem mentes doentes, nem almas doentes. São pessoas doentes. Ninguém faz essa... Pessoas que têm medo do futuro, têm medo do presente, têm medo da família, têm medo de se casar, têm medo de ter filho, têm medo de mulher, têm medo de homem. Mulheres que têm medo de homem, não aguento. Eu conheci mulher assim, professor, eu não me vejo deitado na mesma cama com um homem. Obviamente que tem um problema aí. Obviamente essa mulher não vai conseguir casar nunca, então ela tem um problema. Sim. Você entendeu? E daqui a pouco ela chega lá na frente e vai falar assim, olha, você não tem um problema de identidade sexual, não? Você nunca quis casar, o que é? E não é, ela, na verdade ela não é que tem problema de identidade sexual, mas é um medo que foi colocado lá atrás e que ela nunca trabalhou. Esse medo representa a ausência de verdade na interpretação da compreensão correta para trazer à baila a verdade sobre o que ocorreu, sobre a experiência que ela teve. A baila, trazer à luz da verdade, significa trazer um potencial terapêutico para uma experiência vivida. Então, com a mentira ninguém cura ninguém, mas com o poder da verdade se cura as pessoas. Mas o problema é que hoje ninguém tem compromisso com isso, com a verdade. Todo mundo vive de um evangelho pragmático, um evangelho de solução fácil. Um evangelho que não pode ser muito complicado. A gente quer escutar uma pregação, mas uma pregação que seja, uma pregação que seja rápida, custa, Sim, e que seja pragmática. E por um outro lado, uma pregação que só fala ainda de doutrina, pastor, eu não entendo isso. O pastor já me explicou uma vez, mas eu não entendo isso.
Existem duas formas de doutrinar. Eu acho que existe uma que é positiva e outra que não é positiva, que é ruim e negativo. A forma que se utiliza do conceito doutrina, né, como se instrumentaliza desse conceito por parte do grande contingente evangélico, da liderança das igrejas evangélicas, é no sentido ruim, porque eles querem trabalhar, por exemplo, as cores dos olhos de Jesus Cristo, pela madrugada, a cor da pele de Jesus, meu Deus do céu, onde é que ficava o poço, não sei de onde, eu não sei, pô. E como é que era a sandália? Também não, e o cabelo, cortava até a olho. Como é que se fazia dentro da igreja? A homem ficava separado de mulher, como é que era? Olha só que pobreza. Aí quando eu falo assim, não, agora nós vamos falar sobre línguas. Como é que é? Batismo vem com língua. Meu filho do céu. Vocês não entenderam o que Jesus Cristo ensinou, não? Será que ele falou em outra língua? Vocês estão confundindo alho com bugalho. Faz um trem desse, não. E isso está acontecendo há muitos anos. Eu tô batendo em cima dessa tecla há muitos anos. Mas há muitos anos. Sim. Era para eu ter cansado já, eu nunca sei. Eu acho que agora a providência colocou a gente numa situação mais, sim, eu diria, mais privilegiada, né? Sim. E eu penso que agora a gente não depende mais do espaço do culto para levar o evangelho. O espaço do culto, se acontece, bom, muito bom. Mas se eu não tenho, se eu for privado desse espaço do culto, eu vou agora me colocar ou fazer uso daquilo que a providência trouxe como, eu diria, como um instrumento para comunicar o evangelho. E isso veio para a gente. E olha, é muito mais extraordinariamente criativo o espaço ali né? Muito mais do que o do culto. O culto é muito engessado. Você entendeu? Esse trem de liturgia. Esse negócio é muito. Entendeu? Você não consegue falar como eu falo. Os podcasts que eu falo, tudo. Quando eu falo com um padre, como se eu estivesse conversando com um padre. A expressão é essa. Mas assim, é como se estivesse conversando com um padre. Numa roça. E a gente vai conversando e é bom. Entendeu? Sem a inflexibilidade daquela liturgia imbecil, assim, entendeu? Que obedece uma tradição eclesiástica. E ela não tem paciência por isso mais não. Não, e pensar que Jesus podia ter feito esse modelo, porque ele parava, ele tinha tempo para conversar com as pessoas. Porque quando o pastor fala que era imprescindível que o Filho do Homem viesse e vivesse a verdade, ele não poderia ter vivido de outra forma, a não ser no meio das pessoas, mostrando quem ele era e baseado no que aquilo que ele estava pregando era a verdade, porque ele estava vivendo aquilo que ele estava pregando. Então, quer dizer, o olho e os sentidos da pessoa do cotidiano estava em cima de Jesus e falava, não, tudo bem, esse é o filho de José, a gente até sabe. É muito difícil a gente crer que ele era o Messias. Como assim que esse cara é o Messias? Não, mas pelos sinais, pela maneira como ele vive e prega, não tem o que falar. O que ele fala, nunca ninguém falou. E ele dá os sinais. Então esse é o caminho. Pra você ver, eu passei quase que a vida toda, eu fiquei muito pouco na igreja evangélica. Eu acho que eu tive uma vivência relativamente curta dentro das igrejas evangélicas. Eu fiquei basicamente um tempo do evangelho, uma parte com a Cristina, quando ela fazia parte daquela igreja do Robson, aqui em Goiânia. Fui lá, fiquei uns dois anos com ela lá, 3 anos. E a maior parte foi dentro da igreja presbiteriana, né? Então, depois eu encontrei a fé luterana, né? Então, mas assim, eu nunca tive aquela relação de vício com o espaço, aquela relação de vício que eu não posso viver sem vir da igreja. Eu nunca fui assim, essa relação de dependência, eu diria, que mais se parece com um ato de vício, né? Uma dependência viciosa. Mas nunca condenei quem vai. E também gosto de ficar lá. Eu acho que quem vai com frequência e depende daquele espaço é porque ali ele se sente bem.
aquele espaço produz algum tipo comunica algum tipo de sensação que tem um poder de agregar crenças terapêuticas à pessoa. Então que fique mais tempo no espaço. Não tem problema. Agora, olha bem, Ira, o poder, o evangelho tem que ser pregado, e ele não pode ser pregado pelas paredes fixas das comunidades, pelos púlpitos fixos dos pregadores de domingo a domingo. Jesus disse, olha, a igreja tem que se mover. Ide por todo mundo. Ide por todo mundo significa mobilidade, mobilização. E nós construímos a igreja para paralisar a mobilização. E por conta dessa estrutura rígida, quanto de pecado, quanto de corrupção? Tem a questão da corrupção, mas a gente já sabe, né? Entra o interesse no financeiro, que é o principal, não? Entra aí, infelizmente, tem gente que está na igreja, é líder de igreja pelo salário que recebe, pelas possibilidades. Eu sei que tem gente que controla até mesmo o caixa da igreja. Eu conheci gente aqui na região aqui, que a conta da igreja era junto com a conta pessoal do pastor. Mas aí fica fácil, né, pastor? Aí fica facinho, né? Enquanto a igreja, dinheiro que entrava da igreja caía na conta do cara. E ele pegava, emprestava esse dinheiro, fazia exatamente com o dinheiro da igreja. Ele não pegava de graça o dinheiro e emprestava a 10, 15%. Eu conhecia esses caras. Você entendeu? Eu falei assim, não dá para conviver com esses caras mais. Mas não dá para ficar mais no seu meio. O seu meio é muito bichado. Sim. Eu não vou querer ficar o tempo todo me lavando, limpando a minha mão, por tocar nessa cambada de gente, não. É doido, isso me irrita. Tem que ouvir essas notícias. O plano de tal fez a maior maracutaia. E todo mundo ria, acha gracinha. Pela madrugada. Não, eu tava ouvindo o podcast do pastor, eu tô ouvindo vários podcasts, vários episódios aqui com a Fabi. E aí o pastor esses dias estava falando sobre essa coisa que os evangélicos fazem com a relação dos evangélicos com o trabalho e com o dinheiro. E o pastor falou assim, e eu falei, isso aí, olha, Fabi, olha o que o pastor está falando. O pastor falou, o juiz vai vir porque não se aguenta mais. É muita injustiça, é muita mentira e é muita aproveitando-se do corpo de Cristo por conta dessa estrutura. O pastor falou, vai vir juízo sobre a igreja. Sim, sim. E antes que se pense, antes que se pense, não, o juízo tem que vir primeiro sobre o mundo, né, sobre a sociedade, que não é a igreja. Não, primeiro é a igreja. Depois que acertar a igreja e corrigir, aí vai para o mundo. Porque a igreja, ela em tese, ela é a luz do mundo. Ela é o sol da terra. Então ela não poderia estar se vendendo da forma como está, né? Se vendendo ao capitalismo, se vendendo à ideologia de lucro, se vendendo a essa ideologia do sucesso, a ideologia do progresso. Ela se vendeu a tudo isso, né? Então isso obliterou o poder holofótico da luz que Deus deu para os cristãos como partes, membros desse corpo, que é chamado de igreja. É corpo que se movimenta aí. Um corpo morto vai para o cemitério, mas um corpo vivo é a que se movimenta no mundo. Quando se fala de a igreja como corpo, está querendo dizer que ela precisa se movimentar no mundo. Ela não pode estar paralisada. Quando ela cria uma espécie de instituição local, sim, ela paralisa o movimento, ela paralisa a mobilidade, que é a vocação nata da fé. É uma vocação nata, quer dizer, sem o movimento a igreja deixa de ser igreja. Porque ela passa a não ser luz, ela passa a não ser sal do mundo, luz do mundo e nem sal da terra. Ela tem que estar em mobilidade. Mobilidade, nós não podemos paralisar a mobilidade das igrejas, da igreja de Jesus Cristo. Quando se constrói igrejas, e olha a quantidade de igrejas chiques que estão
sendo construídas no mundo. Para quê? Para quê? Pega esse dinheiro, investe em coisas. Tem gente precisando de uma casinha para morar, precisando de comida, tem gente passando fome. Não é só gente da igreja não, porque a gente não foi chamado para só ajudar a gente da igreja não. Ajuda quem não é da igreja, que está passando fome, ajuda. Dá comida para essas pessoal. A gente tem dinheiro de sobra para fazer isso. Tem. E a gente não faz. E fica cantando. De domingo a domingo na igreja, achando que Deus está do nosso lado. Tá rindo para tudo que a gente fala. Pela madrugada. Ouça agora mais um corte do podcast Crer para Viver com meu pastor, o Dr. Anderson Clayton Pires. Procure e siga podcast Crer para Viver no YouTube, Deezer e Spotify. Fé cristã é diferente de cristianismo histórico. A fé cristã, a providência vem trazendo ela no anonimato dos movimentos dialéticos da história. O cristianismo histórico, ele se corrompeu, adotou aquela cultura do politicamente correto. A reforma protestante bagunçou com o mundo ocidental. O calvinismo trouxe esse transtorno cultural para o Ocidente, onde a fé se funde com o sistema de produção vigente. E aí a gente não consegue mais separar uma coisa da outra, porque elas estão em fusão. E aí começa a aparecer as religiões, sobretudo aquelas caracterizadas mais pela experiência da epifania. Lembra daquela época que houve, na década de 90, 80, aquela experiência de ir orar na madrugada e sair com dente de ouro? Não podia ser dente de prata e nem de bronze, tinha que ser de ouro. É o nosso fascínio com o mamon, é o nosso fascínio com a riqueza. Agora, isso não é fé cristã. A fé cristã está sendo apresentada como nunca antes no Brasil pelo pastor e doutor Anderson Clayton Pires. E aqui na Web Rádio Nova Criação, ele tem falado quase o dia todo. A Web Rádio Nova Criação está trazendo a você uma programação com excelência nas reflexões. A cada 2 horas, fique com um episódio do podcast Conversa com meu pastor, em que tratamos de assuntos da sociedade e do cotidiano. Trazemos também canções que ainda versam sobre a fé cristã. Temos também o espaço Red Pill Brasil, que te informa de assuntos que a velha e desacreditada mídia tenta esconder. Essa é a Web Rádio Nova Criação, atenta, reflexiva e disponível 24 horas. Sintonize-nos, sempre